Pessoal, a paz do Senhor, muito bom dia. Mais uma oportunidade que nós temos de fazermos uma pequena reflexão da palavra do Senhor Jesus. E eu quero, nessa manhã, ler aqui em Apocalipse, no livro de Apocalipse, o capítulo 3, o versículo 15 e o 16, que diz assim: Eu sei as tuas obras, que nem és frio nem quente. Tomara que foras frio ou quente. Assim, pois és morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Eu estava lendo essa passagem bíblica e eu comecei a refletir como Deus não aceita, como Deus não tolera a indecisão, como Deus não concorda com a indefinição. Quando algo é indefinido, quando tenta se manter um equilíbrio, né, impossível, quando se tenta manter uma condição de incertezas, indefinições, é muito perigoso. É muito preocupante. E nós lemos aqui na palavra essa condição ser reprovada por Deus. Deus não aceita. Deus não concorda com a indefinição. Se nós observarmos, o texto diz assim: como não és nem frio nem quente, mas és morno. Aí ele diz assim também, oxalá, em algumas traduções diz, oxalá, tomara, eu queria, eu desejo, eu desejaria, gostaria que você tomasse uma posição, quente ou frio, mas como és morno, vomitar-te-ei da minha boca. Então essa é a condição de Deus para aqueles que não se definem, para aqueles que não tomam posição. É muito importante o cristão, nós como discípulos, nós termos posições definidas quanto a algumas questões. Sabe, o equilíbrio entre o profano e o santo não existe. Não existe esse equilíbrio. Não existe você pôr um pecar e um pelar. Né? Não existe essa intermediação. Existem definições. Ou você se define profano ou você se define santo. E isso é muito amplo em nossas vidas. Isso tem assim uma abrangência muito grande nas nossas vidas, nas nossas decisões, nos nossos posicionamentos ideológicos. Nós vivemos uma época, pessoal, em que há o relativismo, a generalização, né, a proliferação do relativismo. As pessoas estão relativizando tudo. Mas a Bíblia, a palavra, ela é uma verdade absoluta. Ela é a verdade absoluta. Infelizmente, falar essas coisas e ouvir essas coisas em nossos dias atuais tem se tornado algo assim complicado. As pessoas não conseguem ainda assimilar isso. Mas o Espírito Santo, ele consegue traduzir essas verdades ao seu coração. Então é necessário que nós nos posicionemos em posições definidas,
em comportamentos definidos. Porque essa indefinição entre um pelar, outro pecar, esse equilíbrio que tanto se busca hoje, essas conciliações, elas são totalmente impossíveis. É necessário o cristão ele ter posicionamentos definidos, sérios, graves, quanto a muitas realidades que nós temos visto aí. Então, abra o seu entendimento, abra o seu coração para as verdades de Deus e se posicione, se defina, né? Esteja definido, não seja um camaleão que se adapta às circunstâncias, não seja adaptoide, não seja aquele que tenta agradar a todos, que tenta ter o discurso conciliatório onde não há conciliação. Deus não nos chamou para estarmos conciliando o inconciliável. Deus não nos chamou para sermos a voz política, né? A voz que tenta agradar a todos, que tenta dizer, falar o que todos querem ouvir. Não. Nós temos um posicionamento definido. E o nosso posicionamento ele está totalmente inclinado, totalmente direcionado para este livro, ou por este livro. Esta é a minha bússola. Este é o meu guia, é o meu estatuto. É a fundamentação de tudo aquilo que eu vou criando, eu vou formando, construindo. Os meus valores, os meus princípios como cristão, estão aqui. Eu não posso abrir mão disso aqui. A verdade de Deus que pode garantir salvar a minha vida. Somente esta verdade é absoluta. Infelizmente isso vai soar como radicalismo para alguns. Talvez alguns digam que é um discurso do ódio, contraditório, é uma imposição. Não, é a verdade de Deus. Seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso, diz a palavra. Muito obrigado, tenha um bom dia, Deus abençoe. A paz do Senhor Jesus.